Olá, meus amores. Vamos iniciar mais uma aula de geografia. Hoje, a aula 11 do ensino do sexto ano, ensino fundamental, com o tema Desenvolvimento da Pecuária. Vamos lá? Gente, pecuária. O que seria pecuária, meus amores? Pecuária é tudo que envolve a criação e venda de animais para criação, domesticação ou abate. O nosso velho gado, nosso velho boi. Então, vamos lá, né? Aquele que a gente come de vez em quando, a nossa carne, né? Para quem gosta de carne, claro. Então, o termo da palavra pecuária, a gente chama etimologia e história, vem do palavra pecus, quer dizer cabeça de gado, né? Já tá dizendo aí, né? Então, a palavra tem a mesma raiz latina da pecúnia, que é moeda, dinheiro. Mas, professora, por que eu vou saber disso? É bom, meus anjos, vocês saberem disso, porque a gente sabe o significado da palavra que está envolvida. Pecuária. Na aula anterior eu não falei sobre agricultura? Pronto. Hoje é só sobre a pecuária. Que lá na antiga Roma, os animais criados por abate também eram usados como reserva de valor. Ou seja, ele tinha valor de troca de mercadoria, de moeda, de dinheiro, a cabeça do gado. Certo, meus anjos? Não vão esquecer, tá bom? Então, gado. A criação do gado é uma das mais velhas profissões conhecidas. Deriva do aperfeiçoamento da atividade dos caçadores-coletores lá do início da história, que existia mais de cerca de 100 mil anos antes, e que o primeiro aprenderam a aprisionar os animais vivos para posterior abate. Ou seja, bom, vamos colocar ele ali no cantinho, no cercadinho, depois a gente vê se alimenta ele, engorda ele, né? Para depois a gente abater, comer, claro. Aí depois viram que, apesar de tudo isso, perceberam a possibilidade de administrar a sua reprodução. Oxe, é uma coisa boa, né? Então, já que eu posso manter ele ali no cercadinho, também eu posso manter ele para reproduzir e ter mais carne para o futuro. Isso é para o abate. Aí nos primeiros estágios da pecuária começou assim. O homem ainda continuava nômade. O que é nômade, professora? Vocês sabem. E eles iam para um lugar, ia para o outro, terminava a água, terminava alguns frutos, que ainda não tinha muito conhecimento da agricultura, alguns. Então, eles se mudavam. E como eles se mudavam, eles também andavam perambulando e carregavam seus animais domesticados, tá? Não procurando a caça, mas sim novas pastagens para alimentar o rebanho. Ah, porque acabou aquela pastagem ali, então meu animal vai comer o quê? Então vamos lá, vamos para o outro cantinho, pega todo mundo, filho, papagaio, tudo que tiver e vamos para outro lugar. Aí aqui, ó, estou mostrando como é a criação de animais com fins domésticos ou comerciais. Então vamos lá. A transhumânia é um deslocamento periódico de rebanho de acordo com o clima. O que é isso, professora? Pronto. Se o clima está muito quente e eu tenho animais que eles precisam de ter um pouco mais de frio, eu vou tirar do lugar quente e vou levar para um lugar um pouco mais frio. Então, principais formas de criação, como vocês estão vendo aí no pasto, pastoreio. Também tem o nomadismo, que é aquele que sai do canto para o outro, quando está faltando pastagem em outros lugares. E a transhumânia, que eu acabei de explicar para vocês, vai deslocar o rebanho de acordo com o clima. Se tiver muita cheia, vamos tirar para lugar mais altos, que fica mais seco. E nesses dois aqui, além do pastoreio e esses dois tipos, temos um sistema que é extensivo ou intensivo. Vamos ver? Só que ainda vamos ver ainda a palavra nômade, pecuária nômade, se muita gente ainda não tiver, professor, eu estava na dúvida, não estou sabendo. Vamos repetir. Pecuária nômade é aquela que praticada de tempos antigos, lá na história antiga, onde a atividade do pastoreio era o foco central de grupos humanos, de qual migra de uma região para outra, levando consigo seus animais. Não vou só levar os humanos, não. Leva os animais também junto onde a gente ia. Se tá aqui tá seco, vão para um lugar mais cheio, próximo ao rio. Então eles iam, era uma pecuária nômade, eles iam de acordo com a quantidade de frutos, alimentos e de água, certo, meus amores? Aqui os tipos de gado, de animais que existiam, que eram os bovinos, são os primeiros,
o equinos, que são os grandes e lindos cavalos, os búfalos, o muares, que parecia aquele burrinho, mas não é. Lembra do burrinho do Shrek? Pronto. Os assínios, também outro tipo de burrinho, os suínos, que são os porcos, ovinos, as ovelhas, cabrinos, as cabras, e avícolas são as galinhas, e apicolas, que estão vendo aí os pequenos animais, é como se fosse uma galinha menor, pronto. Bom, gente, dá uma olhadinha aí, vai, visualiza, vê que cada coisa é diferenciada, que nada é parecido. A professora só achava que era bovino, que era gado. Não, gado, equinos, bufalinos, os moares, os assininos, os suínos, os ovinos, os caprinos, avícolas e apícolas. Ok, meus amores? Pecuária extensiva. Lembra que eu falei que tem dois tipos de pecuária? A extensiva e a intensiva. Então, vamos ver a diferença de uma para a outra. Vamos lá. A extensiva é aquela tradicional, onde o rebanho é mais livre, é solto no pasto. As regiões, por isso que precisam de mais terras. Alimente-se também só de pastagem. Não há necessidade de você estar colocando, como é que chama, meu Deus? Rações para ele, entendeu? Ele fica mais ao ar livre mesmo. Já na pecuária intensiva, não. A intensiva, ela já vai ser para a produtividade industrial. Precisa de novas técnicas, precisa para poder aumentar essa produtividade. Aí vai também ter uma necessidade de uma criação de gado leiteiro, vão separar, né? O gado normal de corte e o gado leiteiro, porque vão precisar de máquinas para poder pegar mais quantidade de líquido por dia, a produção, por isso que a produção é mais rápida, tem que ser mais ligeiro. Então, tudo isso precisa de técnicas, máquinas modernas para facilitar o trabalho e a produção desse gado. E os animais, eles não ficam soltos em pastagens, não, porque eles não alimentam só em pastos, eles ficam confinados em estábulos, em lugares infelizmente apertados, para não te desenvolver muito, porque ele tem que ficar mais preguiçoso para poder engordar mais parado, e com isso se alimentando por rações, e o crescimento dele é bem mais rápido, viu, meus amores? Não vão esquecer a diferença de extensiva para intensiva. Extensiva, grande disponibilidade de terras, rebanho e criação solto, e alimenta-se de pastagem. Já a intensiva seria técnicas modernas para aumentar a produtividade. Criação do gado leiteiro, separa do gado de corte, e animais ficam confinados em estábulos. Ok, meus amores? Pecuária semi-extensiva. Ainda tem uma terceira, professora? Tem sim, meus anjos. Tem porque ela fica como se fosse a coluna do meio, entre a intensiva e a extensiva, por isso que é semi-extensiva. Ela vai associar as pastagens e o confinamento. Então, uma hora ela está solta, outra hora ela está preso. Ela também vai confinar no período de estiagem seca, para eles não se andarem muito, para eles não se perderem mais gordura no corpo, para não sentir mais cansaço nem água. Então, no período de seca, eles ficam mais confinados, tá? E destinado a abastecer o mercado de carne. Então, aqui ele não é o gado leiteiro, ele é o gado de corte. Já é diferenciado. A pecuária semi-extensiva. Tá bom? Não vamos esquecer, não. Associada a pastagem e confinamento período de estiagem de seca e destinado a abastecer o mercado da carne. Não é leiteiro. Tá bom, meus amores? Pecuária no Brasil. Eu falei os três sistemas, né? Extensivo, extensivo e semi-extensivo. Pecuária de corte, abastecer o mercado interno e externo. O interno era para nós mesmos, são para nós, moradores brasileiros. O externo é para fora, tá bom, meus amores? E a expansão da pecuária, ela tem sido muito responsável por grande desmatamento da floresta amazônica. Isso aí é uma coisa muito grave, gente. Por quê? Para a gente manter um gado maior, a gente vai ter que cortar árvores, desmatar grande floresta, e com isso vai dizimando a nossa floresta. Aí vai ter o quê? O que está acontecendo se acontecer isso? Que está acontecendo de fato?
um desequilíbrio no nosso meio ambiente, porque vai acabando mais a nossa floresta amazônica e com isso vai aumentando mais a produção do gado. Mas vai chegar um ponto, meus anjos, de que o que esse gado solto em pastagem vai comer? Vamos pensar isso um pouquinho, né? A gente tem que fazer, tem que ter progresso, tem que ter o crescimento, mas também tem que ter os dois lados. A nossa floresta amazônica que nos beneficia de ar puro, de alimentos, de frutos, e o nosso gado que também nos alimenta, tá certo? E a intensiva fica mais na região sul e sudeste com a sua produção de leite. Então, a pecuária, que traz um pouco de desmatamento, está dando prejuízo para o nosso meio ambiente, mas a intensiva, ela se localiza e ela se, como se diz, ela se produz mais na região sul e sudeste, com a sua produção de leite. Não é a do corte não, tá? Como eu estou falando, eu iniciei com os problemas ambientais. Lembram? Para poder ter gado, a gente vai aumentar mais os pastagens, os locais, os territórios, colocar o gado e com isso há desmatamento das grandes florestas amazônicas. E isso é um fator histórico de degradação que vem piorando a nossa situação da biodiversidade, gerando a seleção artificial de espécies, onde alguns seres vivos eles são selecionados e protegidos pelo homem. A pecuária ruminante, que é o gado, em escala industrial, devido ao processo digestivo de fermentação entérica, ela é reconhecida como importante fonte de emissão de gás metano. Gente, infelizmente é. Um potente gás de efeito estufa que contribui para 18% para o crescimento global. Isso é um grande problema ambiental. Professora, mas é sim. O processo digestivo dele, essa fermentação etérica, ela é muito forte, ela emite muito gás metano e com isso ela vai prejudicando o efeito estufa. As emissões globais do metano geradas a partir dos processos etéricos são estimadas, em 80 milhões de toneladas por ano. Olha para aí. Vê só, meus amores. Correspondendo a cerca de 22% das emissões totais do metano geradas por fontes antrópicas. É caso a pensar, né? Então, meus anjos, esse foi o nosso assunto. Agora, a professora, pensando em vocês, bom, professora, a gente não tem aquela revisãozinha básica, não tem nenhuma questão, nem nada. Tem sim, eu separei 3 principais sobre esse assunto. Então, vamos lá. A nossa primeira. A finalidade primordial da agricultura é a produção de alimentos, não é isso? Agricultura, alimentos, frutos, carnes. Todavia, apesar dos avanços e das conquistas tecnológicas, o número de famintos no mundo continua muito alto, infelizmente. E após a pandemia, é o que mais está acontecendo em vários países, é a fome aumentando. Então, com relação a esse tema, é correto afirmar que a letrinha A fome no mundo deve-se mais a fatores relacionados a condições naturais adversas, tais como secas prolongadas, excesso de chuvas, pobreza do solo, entre outras. A letrinha B. A existência da fome no mundo ela é reflexo do preço elevado dos alimentos, da falta de acesso à terra, do controle das multinacionais no mercado agrícola, entre outras causas, porque aqui você vê, né? Se tem falta de acesso à terra, porque vocês sabem que em muitos países não temos terras que dê bons frutos, terras secas, já mortas, sem nutrientes. Graças a Deus no nosso Brasil não. No nosso Brasil nós temos o nosso solo roxo, nosso solo ele é rico em nutrientes, mesmo no passado a gente utilizando queimadas, que era um efeito errado, para poder limpar as áreas, nós estamos agora com controle bem menos de queimada e mais de nutrição, nutrientes colocados na nossa terra para ela continuar sempre em uso, sempre para a produção. O controle das multinacionais, gente, temos que ter um controle nesse mercado agrícola, porque senão nós temos como se fosse um excesso
de produtos e falta da saída desse produto, porque vai estar no estoque alto, se não tiver a saída dele, se produzir direto, e não vai ter um equilíbrio, bom? Letrinha C, a modernização da agricultura, ela gerou gerou oferta recorde de excedente de alimentos para alimentar toda a humanidade, debelando assim a fome nos países pobres. Será, gente, que a modernização da agricultura ela gerou o recorde e aumentou mais o excedente de alimentos? Vamos pensar um pouco aí, tá? E a letrinha D, nos países subdesenvolvidos, dos quais a principal atividade econômica é a agropecuária, que é a junção da agricultura com a pecuária. O problema da fome é menor devido à produção de alimentos básicos. Se nos países subdesenvolvidos, que é no caso nosso Brasil, que está em desenvolvimento, a nossa principal atividade econômica é a agropecuária, então já está meio caminho andado aí, né? Para não ter tanta fome. Mas, professora, pensando, o nosso Brasil, um dos grandes produtores de soja, grande produtor de laranja, grande produtor de trigo, como é que o povo ainda está passando tanta fome? Meus anjos, isso aí é a má distribuição, que é um caso não da agropecuária, não desse aspecto aqui de produção de alimentos. É de outros lances que, porventura, nas próximas aulas a gente vai falar, tá bom? Então, vamos pensar um pouco. O que vocês achariam que seria a resposta correta? Letrinha A, problema relacionado com naturais. Letrinha B, problema relacionado à falta da terra. Problema C é a modernização da agricultura, gerando excedente maravilhosamente. Ou na letrinha D, país desenvolvido, principal atividade econômica agropecuária. Portanto, grande problema da fome será menor se for utilizado esse aí. Vamos ver quem acertou? Aí quem foi aí em casa? Letrinha B. A letrinha B, que é a assistência da fome no mundo, ela é um reflexo do preço elevado dos alimentos, da falta de acesso à terra, do controle das multinacionais no mercado agrícola, entre as outras causas. Tá bom, meus amores? E sim, esse é o que é o correto afirmar. Tá bom? Vamos para a questão 2? Vamos lá, anotou aí direitinho o primeiro B? Vamos para a segunda questão. A segunda questão é um noticiário. Vamos lá. Vou ler o textinho para vocês com calma. Na pecuária intensiva, não basta ter um pasto bom. Todo piquete tem um coxo grande. O suplemento é servido sempre no começo da manhã. Cada boi recebe 2 quilos por dia de proteínas e energia. O propósito é turbinar o ganho do peso. Com o suplemento, o boi engorda 400 gramas a mais por dia em relação ao sistema convencional. Não fica barato suplementar, mas a relação custo-benefício compensa. Isso foi tirado do Globo Rural, tá? Então, uma das vantagens da aplicação da pecuária intensiva, entretenimento da extensiva, estão lembrados? Intensiva é uma coisa, extensiva é outra. Então, qual é a diferença, qual é a vantagem de utilizar essa pecuária intensiva? Vamos lá? Letrinha A, menores gastos com investimentos. Será? Letrinha B, acessibilidade das técnicas e tecnologia. Letrinha C, baixa necessidade de equipamentos avançados. Mas se eu estou utilizando ele para proteína, energia, para ganhar peso, confinamento, então vou utilizar alguns equipamentos, né? Desculpa. Letrinha D, redução da área de ação de impactos ambientais. Redução, ou seja, eu vou reduzir a área de ação de impactos ambientais. Então, qual vocês acham que é o mais correto se aplica nesse texto? Vocês vão pensar um pouquinho, gente? Vamos lá. Vocês querem que eu repita o texto novamente? Ou será que vocês não prestaram atenção? Eu posso só ler o textinho enquanto vocês estão pensando A, B, C ou D. Vamos lá?
Na pecuária intensiva, não basta ter pasto bom. Todo piquete tem um coxo grande. O suprimento é servido sempre no começo da manhã, ou seja, o gado sempre alimentado pela manhã. Cada boi recebe 2 quilos por dia de proteína e energia, né? Ração que contenha proteína e energia. O propósito é turbinar o ganho de peso dele. Com suplemento, o boi vai engordando, 400 gramas a mais por dia em relação ao sistema convencional. Não fica barato suplementar, ou seja, esse sistema aqui, gente, de ração, dar suplementos, não é barato não. Em relação ao custo-benefício, compensa? Será que compensa? Já buscaram a resposta? Letrinha A, menores gastos. Letrinha B, acessibilidade às técnicas e tecnologias. Letrinha C, baixa necessidade de equipamentos avançados, meus anjos. Ou letrinha D, redução de áreas de impactos ambientais. Qual que vocês acham? Vamos lá. Será que vocês acertaram aí? Letrinha D, meus amores. Utilizando dessa forma aí, com suplementos, com gado confinado, que é intensiva, que é para produção industrial, produção rápida, em a demanda maior para colocar no mercado, o mercado chegar ao comércio, o comércio chegar ao nosso prato, à nossa mesa, e com isso vai reduzindo as áreas de ações de impactos ambientais. É bom pensar nisso também. Por último, terceira e última, bem curtinha. Lembra que no início, durante a aula, eu falei uma região que se destaca muito com criação de gado? Qual é o tipo de gado? Então vamos lá. A região sul, ela se destaca em termos de atividade criatória. Entre as regiões brasileiras, é a que se dispõe o maior número de. Então, das 5 regiões que o Brasil tem, estão lembrados, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, dessas 5, a região sul, por ela ser mais campo, por ela ter mais clima dos pampas, mais frio, então ela tem uma atividade criatória de animais muito grande nessa área aí. Agora, qual seria esses animais? Seria bovinos ou equinos? Seria equinos e acínios, que é a letra B. Letra C, acininos e amuares. Estão lembrados quem são eles? E a letrinha D, suínos e ovinos. Quem vocês acham que são a maior criação aí? Vamos pensar um pouquinho, gente? Bovinos, equinos, que é cavalo, letrinha A. Equinos e acinos são equinos cavalos, um tipo de burrinho, acininos. Acininos e moares, que são 2 tipos de burros, não sei, professora. Ou seria suínos e ovinos? Suínos e ovinos, meus anjos. Com isso, quem acertou a letrinha T? Perfeito. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero você na próxima aula, tá bom? Beijos. Tchau, meus anjos.